Olá, hoje é 22 de abril de 2020, você está ouvindo o episódio número 17 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista. Eu sou Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. E no episódio de hoje, a gente vai tocar num assunto diferente do que a gente vem conversando nos últimos dias, nos últimos episódios. A gente está ficando louco, né? Estamos ficando loucos. E saúde mental, né? E toda essa questão de estresse e tudo mais. E a ideia é a gente debater sobre isso, falar sobre a experiência que a gente teve, momentos bons e ruins. E nada melhor do que contar com um especialista para falar sobre esse assunto. A gente trouxe uma convidada hoje, na verdade, que vai... Daqui a pouco ela vai se apresentar. A ideia é que a gente enriqueça esse debate, porque louco a gente acha que todo mundo é, inclusive a gente, mas acho que tem pesquisa, né, e tem uma opinião clínica com relação a isso, e a gente até saber do que a gente tá falando, até pra gente evitar problemas, e o pessoal que tá ouvindo a gente aí, às vezes tá passando por algum problema, uma turbulência, e todos nós estamos passando, né, com a questão da pandemia e tudo mais. Então acho que é pra gente, esse episódio vem no momento oportuno pra gente tentar se acalmar um pouco, né, acalmar os ânimos e tal, ou pirar de vez, né, não sei o que pode dar daqui pra frente. Então eu vou passar a palavra à nossa convidada, Bianca, ela vai se apresentar um pouquinho e, enfim, Bianca, a palavra é sua. Olá pessoal, tudo bom? Então, como o Cássio me apresentou aí, eu sou a Bianca, sou psicóloga formada pelo Centro Universitário São Camilo. Fiz também uma pós-graduação em psicopatologia psicossomática, que é esse nome, esse palavrão feio aí, mas no final é só para falar de saúde mental. E então realmente a gente vai falar aí um pouquinho sobre loucura e também sobre outros assuntos que vão permeando esse mesmo assunto, né? Que a loucura, na verdade, ela é muito abrangente. A gente pode encaixar ela em vários lugares. Então vamos lá, vamos bater esse papo legal aí. Show de bola. Bem-vinda, Estranho no Ninho. Obrigada. Já tivemos você vai encontrar bastante mentes confusas. Eu gosto disso. Já tivemos alguns estranhos no ninho aqui. Hoje temos a primeira estranha no ninho, né? A primeira mulher que vem participar com a gente. Estranha no ninho, Apesar que o Wesley também a gente não sabe ainda se era homem ou mulher, ele não se escolheu ainda, mas outro convidado que a gente teve, mas enfim, agora pelo menos a Bianca é oficial, né? Com certeza. Então assim, vamos começar, eu vou começar fazendo, como sempre, a gente começa com uma pergunta, né? E não necessariamente pra convidada, mas eu vou perguntar pros meninos. Vocês já chegaram a surtar? Cara, chegou num momento da sua vida, na sua carreira, que falou, mano, sabe? Quero matar todo mundo. Vocês chegaram a surtar, assim, tipo... Ou mesmo ter um descontrole até físico e tal, brigar, enfim. Comentem aí vocês dois. Cara, umas duas vezes por semana, pelo menos. Pelo menos. Surtar, assim, é até normal. Agora eu já surtei de perder totalmente o controle umas 2 vezes já. Perdi o controle, chorei desesperadamente, como se alguém tivesse morrido ali na minha frente. É muito, muito extremo mesmo. Mas você chegou a brigar com alguém ou você tava sozinho? Não, cara, eu tava chegando no serviço, o serviço já tava complicado, era um trabalho maçante, eu não conseguia evoluir e tudo mais. E toda vez que eu chegava na frente do serviço, o coração já começava a palpitar bastante, já começava a tremer. E um dia, assim que eu cheguei... Eu fiquei tremendo na frente, assim, tremendo, respirando fundo. Aí saí, tomei um cafezinho. Vou encarar. E entrei como se nada tivesse acontecido. Aí eu comecei a trabalhar normal. Aí do nada, eu comecei a chorar desesperadamente, assim. Aí o pessoal achou que alguém da minha família tinha morrido, porque da forma que eu tava, né? Uhum. E daí demorou pra eu poder respirar e conversar e explicar o que tava acontecendo. E pra mim, infelizmente, acho que aquele dia foi o dia do meu estalo. E no outro dia eu já cheguei, pedi as contas e falei que não dava mais. E o bom é que caminhou tudo pro bem depois disso daí. Eu já tava no meu limite. Tava no meu limite ali. O bem foi... O bem foi você vir trabalhar na CVC? O que caminhou bem foi você vir trabalhar na CVC, cara? Pra você ver como que era estressante antes. E aí, Vini, você? Cara, como eu falei, pelo menos umas 2 vezes por semana eu tenho surtado, eu sou muito explosivo com muita coisa. Se eu vejo coisa errada, cara, no trabalho principalmente, a gente tenta fazer as coisas e às vezes não dá certo, porque um não cumpriu sua parte, o outro ficou com preguiça, o outro não quis validar o ambiente que você aplicou e ainda fala que você mexeu no ambiente do cara. Mano, eu sou uma pessoa meio... Eu sou um caso a ser estudado, né? Aí, ó, já temos um especialista aqui que já vai falar que você é louco mesmo. É louco.
Eu tive uma experiência, eu acho que eu sou mais parecido com o Rodrigo, tipo, eu acumulo mais coisas. Não acumulo não. Eu estouro de uma vez, o Vini ele é mais, como é que eu posso dizer, não liberal, mas sei lá, é mais explosivo, como ele mesmo disse, né? Não acumula tanto. Eu tive uma vez que eu não cheguei a surtar, mas meu primeiro emprego, cara, a minha primeira chefe, ela era muito, como é que eu posso dizer? Não é que ela descontrolada, mas ela cobrava muito e tal. E eu lembro que um dia eu tava, tipo, era auxiliar de financeiro, e eu tava preenchendo o cheque e ela reclamando que minha letra era feia. E eu tipo... Ainda bem que ela não me conheceu. Não, e eu peguei e levantei assim, eu taquei o cheque, levantei e falei, então faz você. O cara do banco, ele vai entender o cheque, tanto faz uma letra feia ou bonita, e tipo, sair da sala, sabe? Foi a vez que eu surtei, assim, tipo, mano, eu perdi a paciência, né? Mas enfim, foi 3 experiências bacanas. Aí, uma pergunta pra Bianca agora. Bia, é normal... Posso chamar de Bia, né? Pode, claro. Tá. Não, é normal. Não pode. Não. Idiota. É normal, eu tenho que perguntar, né? Como é que eu vou saber? É normal as pessoas surtarem, né? A gente chama de surto, enfim, tem um nome técnico pra isso. É comum que as pessoas passem por isso. Eu, por exemplo, pra mim, às vezes, eu já cheguei a pensar... Eu até te comentei com isso numa outra conversa. Eu achava que era frescura, eu achava que as pessoas são fracas e tal, e rola um preconceito desse, né? Mas assim, você que lidar com vários tipos de pessoas, vários tipos de mentes, né? Como o Rodrigo comentou, é normal as pessoas surtarem, elas surtam por causa de trabalho, por motivos diversos. Como é isso na psicologia? Bom, então, para começar, o surto, quando a gente fala de normalidade, a gente abrange uma série de conceitos. Então, eu não sei se você convive com psicólogos, mas nós psicólogos, a gente tenta tirar um pouco essa coisa do o que é isso ou o que é aquilo. Porque o normal para cada pessoa é muito diferente, né? Então, o que eu posso te dizer é que é muito comum as pessoas surtarem, né? Agora, normal é uma outra história. Eu acho normal socar a parede. Do que é normal. E isso é normal em cada contexto. Exato. Cada contexto vai ter a sua normalidade. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando aí de um campo muito extenso, né? E os surtos, eles vêm por diversos motivos. Eles podem vir por conta de trabalho, eles podem vir por uma sobrecarga no campo pessoal, eles podem vir por, de repente, a perda de um ente querido. Então, tem muitos motivos pelo qual a gente pode surtar. Ultimamente, por conta de todo o estresse que a gente tem vivido no trabalho, globalização e, enfim, uma série de outros detalhes, a gente vem surtando muito por causa de trabalho. E, assim, o consultório é basicamente problemas de trabalho. Então, normal, se a gente fosse colocar dentro desse contexto, sim, é muito normal as pessoas surtarem. Agora, claro que a gente pode tentar amenizar isso ao longo do tempo e tentar não chegar a esse extremo, né? Porque quando a gente chega a esse extremo, a gente perde o controle e às vezes até a razão. Tá. Eu acho que, cara, ela colocou num contexto interessante esse ponto, né? Porque o que é normal, né? O que é certo ou errado, é lógico, tem algumas leis, algumas coisas que definem certo ou errado, mas acho que na cabeça de cada um, igual a gente fez um episódio falando de carreira e tal, de gestão, e o nome do episódio é Cada Pessoa é um Universo. A gente deve respeitar, né? Porque na cabeça de cada um, cara, pro Rodrigo é normal ele acordar tarde e funcionar à noite. Eu já sou um cara que é normal pra mim acordar cedo e funcionar de manhã. E eu já respeito isso nele e a gente já se entende nesse sentido. Eu não sei se você respeita não, você tá apontando isso em todos os episódios. É uma indireta, é uma indireta. Vou começar a acordar cedo, viu? Mas, por exemplo, um chefe que cobre dele horário, eu sei que pra ele vai começar a ser estressante. Não vai durar uma semana, um mês, enfim. Ele vai começar a chorar, ou agora ele vai esfaquear o chefe, que pode ser pior, né? E aí, uma outra pergunta agora pros meninos também, pra gente continuar debatendo. Vocês já pararam pra pensar em saúde mental? Assim, o Vini, por ser mais velho de nós três, aí o Rodrigo depois na sequência, vocês já pararam pra falar, porra, eu preciso de psicólogo, eu preciso de terapia, ou que eu não preciso de nada disso, mas, porra, eu preciso me desestressar. O que eu faço pra me desestressar? O que eu faço pra tirar o foco dos problemas? Porque a gente tem problema profissional, pessoal, financeiro, enfim. Vocês já pararam pra cuidar da própria saúde mental, vamos chamar assim? Cara, é aquilo que eu coloquei no outro episódio sobre carga de trabalho que a gente estava falando também, né? Eu, por exemplo, eu sou muito explosivo, disso eu sei, é uma coisa que eu venho trabalhando dentro de mim mesmo, de várias formas,
né, para que não exploda tanto. Já fui muito pior do que eu sou hoje, né, gritava mesmo, Jesus. explodia. Nossa, era pior que isso? Muito pior, muito pior. A parte de socar a parede era verdade. Quando eu estressava de um ponto, era só a parede que aguentava, né? Não tinha jeito. E aí eu venho trabalhando isso. E aquele ponto que eu coloquei sobre questão de equilíbrio, isso tem ajudado muito, né? Eu tenho largado, por exemplo, tarefas de trabalho pro dia seguinte para poder olhar para minha família, olhar para dentro da minha casa, conviver com quem é importante para mim e não ficar focado o tempo todo no trabalho. Então, para mim, por exemplo, isso funciona, né? Eu nunca pensei, por exemplo, em procurar uma ajuda, um especialista, sei lá. Eu acho que eu ainda não me julguei necessário, mas, cara, eu tenho pautado em sempre trazer as coisas com equilíbrio e tentar, obviamente, diminuir essa minha explosão, né? Essa semana já foi 2. E até o final do episódio pode ter mais uma ainda, né? Socorro. Aguardemos. Não, acho que não. Aguardemos. Cara, eu já pensei várias vezes em procurar ajuda. E só que assim como qualquer outro tipo de ajuda médica, eu também não faço exame periódico nem nada, eu preciso correr atrás disso. Só que agora, ultimamente, eu tô pensando cada vez mais, inclusive eu já até liguei para alguns consultórios já para ver como funciona. E eu tô achando que eu tô quase estourando de novo e eu tô chegando ao limite. E eu acho que daqui eu não posso passar sem ajuda mais. Olha, Bianca, um novo cliente. Se ele puder esperar 2 meses, já tá ótimo. Ele espera. Mas eu comecei a ver que eu já não tenho tanta... Eu não consigo me concentrar mais da forma que eu conseguia antes. Eu fico pensando 1000 coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo o que eu devo fazer. E são coisas que são problemas que não foram resolvidos, tanto dentro do serviço quanto fora, né? Do lado pessoal também. Então eu tô vendo que isso tá me atrapalhando muito. Eu tô perdendo a capacidade de concentração. Então eu não consigo mais ficar numa atividade por mais de 1 hora ali, por exemplo. Eu já não consigo mais. E eu já vi que aquilo ali é algo mental, assim. Porque antes eu tinha um foco absurdo. Eu pegava aquilo ali e virava a noite até fazendo as coisas. E hoje eu vi já que eu tô com alguma dificuldade nisso daí. Isso se chama idade. Não, por exemplo, eu acho que eu consegui pegar 2 pontos do que vocês falaram, né? Porque o Vini, ele acha, ou na cabeça dele, ele não precisa de ajuda, né? Não que não precise, mas ele não julgou necessário uma ajuda. Ele tenta manter o equilíbrio dele. Isso. Enquanto que o Rodrigo, ele chegou no ponto, ele fala, cara, eu já tive isso, eu já surtei, né? E eu tô no momento de procurar ajuda. E acho que são 2 pontos diferentes. E eu flutuei pelos dois. Eu, no passado, eu tinha até preconceito com relação à psicologia e... Não psicologia, mas terapia e tal. Eu falava, mano, é besteira, é frescura. Mas no fundo, eu tinha uma questão de fraqueza. Porque quando você pede ajuda, cara, assim como o seu carro quebra e você precisa de alguém pra empurrar, você precisa de ajuda mental, psicóloga, profissional, em várias áreas. E é meio que... Não sei se talvez pro homem isso, mas é meio que assumir uma fraqueza, né? E é muito difícil isso, especialmente pro homem, né? Assumir fraqueza, assumir uma derrota e pedir uma ajuda. Ainda mais com algo que você fica... é mental, não tem, etc, né? E acho que aí pra Bianca fazer um comentário disso que a gente falou. Faz sentido esses 2 pontos, né? Enquanto um sabe que precisa de ajuda, um outro que já passou por esse momento e tinha até preconceito, e um cenário que, não, eu acho que tá tudo bem comigo, eu me viro sozinho. Ou ainda além, né? Até que ponto nós podemos ajudar uns aos outros? Eu olhar pro Rodrigo, por exemplo, e falar, cara, você vai explodir. Ou pro Vini, falar, Vini, assim, cara, procura uma ajuda. Ou simplesmente falar, não necessariamente procura uma ajuda, mas, cara, toma um suquinho de maracujá, né? Dá uma acalmada nesse sentido. Até onde é invasivo isso ou não é? E como é a cabeça, né? Como é legal reconhecer que eu preciso de ajuda ou não? Enfim, como que você comentaria isso? Tá, vai ficar um pouquinho extenso, mas eu acho que é bacana fazer um Pode falar. contexto. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente está pensando algo muito recente, né? Eu me formei tem basicamente 8 anos. E as coisas mudaram muito de 8 anos para cá. Até 8 anos atrás, quando eu dizia que eu estava me formando em psicologia, as pessoas falavam, nossa, que isso? É médico de louco? Né? E hoje
já não é tão assim. Claro, tem ainda um certo preconceito, mas dentro do que eu escutava anteriormente, há 8 anos atrás, é muito diferente. Hoje a gente tem psicólogo dando entrevista na televisão, né? Hoje eu sou convidada para gravar um podcast, eu sou convidada para fazer uma palestra, né? Então hoje é muito diferente quando a gente fala de saúde mental. Só que 8 anos, quando a gente compara na evolução da ciência, é muito pouco, né? Então, é um assunto que as pessoas estão tentando se habituar. Então, esse contexto de que estamos loucos ou estamos surtando, vem muito da questão dos manicômios. Porque antes, quem tinha surtos, quem precisava de tratamento, precisava de uma consulta de um psiquiatra ou de um psicólogo, era tido como louco, né? Ele tinha que ser retirado da sociedade. Hoje a gente entende que não existe mais essa necessidade. Por quê? Porque todos nós temos em algum momento algum problema que vai tirar a gente do sério, que vai fazer com que a gente se ache louco, que a gente ache que a gente é fraco e etc. Então, quando a gente pensa nesse contexto, a gente começa a entender por que existe esse preconceito tão forte com relação ao pedir ajuda no campo da saúde mental. Então, se a gente junta isso com uma cultura em que o homem ele tem que ser forte o tempo inteiro, né? O homem ele tem que dar conta não só do trabalho dele, mas também de sustentar uma casa, ele tem que dar conta de ser o macho alfa, vamos colocar assim. A gente está colocando uma responsabilidade, um peso em cima do homem que muitas vezes não cabe, né? Ele não dá conta. Mas para ele poder dizer que ele não dá conta, na maioria das vezes ele vira chacota, ele vira o fracassado. Então, quem hoje quer se sentir fracassado? Ninguém quer isso, né? Então, como que eu vou pedir ajuda se isso vai parecer um fracasso? Então, eu prefiro fingir que ok, que tá tudo bem, eu vou empurrando com a barriga e na hora que eu surto eu vejo o que eu faço, né? E aí tem mais um ponto onde... inclusive o Vini comentou, existe aí uma questão de não ver necessidade. Por que a gente acha que não é necessário fazer um tratamento ou buscar uma ajuda? Porque tem muitos comportamentos que é tido como normal, comum, né? Então, o Vini é explosivo, normal, e esse é o Vini. E na realidade, o normal seria não ser explosivo, né? O normal seria saber lidar com a situação de uma maneira calma e, em alguns momentos, sim, a gente tem um ponto de estresse, mas não a ponto de explodir com o outro. Mas existe uma cultura de que ser explosivo é personalidade, né? E aí, beleza, o Vini é assim e bola pra frente. E aí ele vai se entendendo dessa forma, ele vai incorporando essa característica como dele, né? A ponto dele dizer, não, mas esse sou eu, por que eu vou procurar ajuda se esse sou eu, né? Então eu acho que tem pontos aí que são culturais e que a gente precisa desconstruir com o passar do tempo. Agora, quando você pergunta para mim como podemos ajudar uns aos outros, né? Em que ponto eu posso chegar e dizer, toma um suquinho de maracujá ou procure um tratamento e que isso não seja invasivo. Eu acho que o primeiro ponto é a gente se colocar no lugar do outro, é a empatia, né? A gente entender a que ponto a pessoa está chegando e se, de repente, eu gostaria que alguém falasse para mim. Pô, Cássio, você tá surtando. Acho que é melhor você procurar uma ajuda, né? Ou até que ponto eu acho que essa opinião vai ofender. Tudo vai muito de com quem eu estou falando, né? Eu tenho pessoas conhecidas que eu posso claramente chegar e falar, olha, busca uma ajuda psicológica porque tá precisando. E eu tenho outras pessoas conhecidas que se eu falar isso, essa pessoa vai virar a cara pra mim e nunca mais ela vai olhar pra mim. Então, tudo depende de com quem eu tô falando, né? Mas eu também acho que tudo vai do jeito, tudo vai de como você fala. Eu acho que quando você se coloca num lugar de preocupação, que você se coloca num lugar de amor com o outro, você consegue fazer isso numa boa. Então, por exemplo,
Eu posso chegar numa pessoa amiga e dizer, olha, queria ter uma conversa com você. Eu estive observando que você está nervoso, que você tem explodido com frequência, e isso me preocupa. Eu, como amigo, me preocupo com você. O que está acontecendo na sua vida? Você quer compartilhar isso comigo? Então, a um primeiro momento, se colocar no lugar de escuta, né, e tentar entender o que essa pessoa está vivendo. E a partir desse local de escuta, poder dizer, olha, você acha que não é melhor, né, buscar uma ajuda profissional? Você quer ajuda para isso? Você acha que você dá conta sozinho? Né? Porque de repente a pessoa não dá conta sozinho de fazer isso. E aí eu posso me prontificar, pegar o telefone de um profissional e marcar para essa pessoa. Então acho que tudo depende de como a gente fala e do quanto a gente demonstra carinho por aquela pessoa. É muito diferente do que a gente escuta por aí. Vai se tratar. Né? O vai se tratar não é uma ajuda. Você tá mais jogando para um lado pejorativo do que qualquer outra coisa. Tá, acho que foi... Não tem nem o que comentar com o que ela falou, pelo menos do meu lado, foi bem interessante. E esse ponto de vista, né, da empatia com as pessoas e com quem você tá falando, né? Não adianta você chegar falando pra todo mundo que procura ajuda, senão a gente vai mais só sair carregando um cartaz, porque se bobear todo mundo precisa de algum momento de uma ajuda. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Não? Eu só ia falar que acho que ela ganhou mais um cliente aí, né? O Vini. Eu acabei de falar que eu não preciso. Neste momento, pelo menos da minha existência, ainda não. Não. Episódio revelador. Acho que tem muita coerência que a Bianca colocou. Até nessa questão de explosão. Até por isso que eu falei que estou me trabalhando, porque eu sei que isso é um grande problema. Né? Em relação a explodir em cima. Eu já fui muito pior do que eu sou, já explodia por qualquer coisa, hoje eu já relevo muita coisa. Como eu coloquei, né, no outro episódio, hoje eu entendo que cada pessoa tem o seu tempo de maturidade, e é isso que falta talvez para a maioria das pessoas, entender o tempo de maturidade de cada um, né? Seja ele técnico, seja ele profissional, seja ele até questão de idade, né? Às vezes uma pessoa muito mais velha que a gente é muito mais imaturo do que um garoto de 19, 20 anos que passou por algumas coisas, né? Então isso tem que ser levado em conta. Cada coração bate num ritmo diferente. Já coloquei isso aqui no episódio quando a gente falou de gestão. E quando você começa a entender esse tipo de coisa, você começa a perceber que pessoas que talvez não mereçam, né, por exemplo, que você explode em cima dela, você pode relevar muitas coisas, justamente porque aquela pessoa não está preparada, não estava pronta para aquilo. Errar faz parte do nosso trabalho, da nossa vida, né? A gente erra muito mais do que acerta, são poucas vezes que a gente acerta, né? Então isso tem muito a ver com a questão do ser humano mesmo, você conseguir respeitar o tempo de cada um no momento profissional, o momento que a pessoa está vivendo. Você tem que conseguir levar isso sempre quando você está lidando com outras pessoas. Bacana. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Rodrigo. Eu ia falar o seguinte, assim, é bem comum a gente ver pessoas ficando muito estressadas dentro do ambiente de trabalho. É bem constante isso. Eu ia fazer uma pergunta. Como lidar com esse estresse dentro do ambiente de trabalho? Como que a gente lida com isso? Tanto no lado pessoal quanto profissional até também, né? Elimine as pessoas que trabalham com você. Cara, adoro a praticidade. Do meu ponto de vista, assim, eu tenho 32 anos, eu trabalho há 17 anos. Então, mais da metade da vida eu tô mais trabalhando que propriamente vivendo, né? Então, assim, ao longo desses anos, eu posso dizer que é o seguinte, o que eu fiz, pelo menos? Eu sempre quis ser o amigo de todo mundo, conversar com todo mundo, interagir com todo mundo e tá tudo bem. Só que de um tempo pra cá, no tempo pra cá, assim, de uns 5, 6 anos pra cá, eu comecei a enxergar que, assim, cara, não adianta, você não consegue ser amigo de todo mundo, nem todo mundo te aceita, e nem você consegue, de fato, aceitar todo mundo, tolerar todo mundo, seja por qualquer motivo. E uma coisa que começou a me fazer bem, e tipo assim, muito bem, não é destratar a pessoa, então acho que a educação tá acima de tudo, nesse sentido, né? Você conversa com todo mundo, né? Porque você não gosta daquela pessoa que você ignora o cara, né? O cara é um fantasma. Mas é literalmente evitar.
Eu acho que assim, evitar pessoas que a gente não gosta no trabalho. Cara, a gente trabalhava na CVC, né? E tem 500 pessoas no prédio. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Assim como a gente não é obrigado a conviver com todos. Por mais que profissionalmente às vezes tem que falar, mandar um e-mail e tal. Mas pra mim ajudou muito. Eu comecei a evitar esse tipo de pessoa. Tinha várias pessoas na CVC que eu não gostava, em outros trabalhos também. Fala nomes, que eu evitava falar. Não, sem nomes. É mesmo, eu já saí, né? Eu posso falar nomes, né? Não, mas assim, é evitar. Puta, eu não preciso almoçar com o cara, não preciso tá perto do cara. Tipo, mano, literalmente evitar. Até comentários, tipo, o podcast, por exemplo, eu já cheguei a ouvir comentários que nós que fazíamos podcast é que tínhamos valor pra empresa. E quem trabalhava na madrugada não tinha valor. Eu cheguei a ouvir coisas desse tipo enquanto trabalhava lá. E o cara que comentou isso pra mim, eu simplesmente falei, pô, então você tá fazendo errado, cara. Vai fazer podcast em vez de trabalhar. E tipo, meio que, sabe, passei por cima, ignorei. E é igual eu falei outro dia, é como se fosse um hater, né? Não adianta você querer brigar com todo mundo que não gosta de você. É como se fosse um carrinho no futebol. O cara te deu um carrinho, cara, você caiu, levanta ou pula e segue o jogo. Não adianta brigar por isso. É tipo tentar evitar, entendeu? Pelo menos pra mim, isso ajudou muito. O que eu acho que o Cássio falou é um ponto mais prático de ver a situação, né? Simplesmente evite, eu acho que é um ponto prático. Mas eu acho que, para além disso, eu acho que é interessante a gente pensar da seguinte forma. Saí de casa, sofri um acidente de carro. E aí tive que parar, fazer um boletim de ocorrência, aconteceu 10 mil coisas no meu dia, depois eu ainda fui trabalhar. Quer dizer, o meu dia já começou daquele jeito, né? Aí eu vou para a empresa, eu chego, tem um monte de problemas acontecendo, problemas que talvez nem precisava de mim para resolver, mas eles chegam até mim para resolver. Se a gente analisar, o meu dia tá ruim, o meu humor tá ruim e naturalmente eu não vou ter paciência com as pessoas, eu não vou ter um limiar de entendimento, de compreensão com o que está acontecendo dentro daquela empresa naquele dia. Todos os dias acontecem problemas, todos os dias tem o dia de alguém que não tá bom, todos os dias alguém tem algum problema. Então, quando a gente entende que o outro tem problema e que eu não sou a única pessoa na vida dela, e que a empresa não é o único local do qual eu vivo e do qual eu compartilho, eu consigo compreender que a maioria das vezes o estresse daquela pessoa não é diretamente comigo, e sim com as situações que essa pessoa tem vivido. Então, a gente começa a compreender que às vezes o momento é de compreender. Poxa, o cara tá estressadão, o que será que tá acontecendo na vida dele para ele estar desse jeito? Né? Eu não preciso atacar de volta, eu não preciso ignorar essa pessoa necessariamente se ela não tá me fazendo mal diretamente, eu não preciso bater de frente com essa pessoa, e sim compreender que talvez ela não esteja num dia bom. Agora vamos lá, tem pessoas que repetem esse comportamento todos os dias, né? E aí, claro, tem aqueles colegas clássicos que a gente fala, meu, um pé no saco. Realmente, tem essas pessoas mal-humoradas, que a gente chama de mal-humorado crônico, né? Que a pessoa parece que nunca tem um dia bom na vida. E aí, para essas pessoas, de fato, o melhor é que a gente evite, a gente se afaste e fale o estritamente necessário, porque são pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas, né? São pessoas que não causam bem ao meio ambiente, né? Principalmente de trabalho. E principalmente a nossa saúde mental. Então, depende muito da situação, né, de quem a gente está colocando em xeque no momento. Então, o tratamento ele não é o mesmo para todo mundo. E aí eu acho que entra a individualidade, né? Poxa, se de repente vocês três já se conhecem, já tem aí o ritmo um de cada um, já sabe a personalidade um de cada um. E aí, de repente, o Vini chega estressadão. Então, como vocês colocaram, é normal o Vini estressadão, ele é mais explosivo. Tá, ok. Agora, se de repente o Cássio chega estressadão, pô, peraí, o que será que aconteceu com o Cássio que ele tá desse jeito? Né? Então, vale a gente parar e analisar o que aconteceu. Tudo depende da pessoa, tudo depende do contexto. E aí, vale sim, de repente, ter uma conversa com a pessoa, ou se você achar que não vale a pena, que é uma pessoa que realmente não vai te ouvir, afasta e bola pra frente.
Prevalece a Só um detalhe, o Cássio é bem estressado também, Mais uma tá? vez. Não é só eu, não. É que ele não reconhece, mas... Não, eu sei que eu sou estressado e ansioso, eu só não bato na parede. Desestressa que é uma beleza. O dia que você aprender isso... Ele só morde, Não, ele só eu morde tenho os dedos, ó. tem um ponto legal pra gente falar, caminhando aí pra metade do episódio que a gente tá aqui. Tem um tema que é comum na área de TI, né? E eu conheci a Bianca palestrando num evento de TI pro público de TI, depois convidei ela pra fazer parte da CVC, justamente por preocupar com os amigos e outros colegas e tal, enfim. Tem um ponto que é crucial e acho que como é que eu posso dizer assim, é unânime que todo mundo de TI saiba disso e concorde com isso, por mais hipócrita que alguns sejam. Todo mundo que é de TI tem uma soberba muito grande, um ego muito grande. A gente é fodão, sem a gente o mundo não existe, o programador é o foda e tal e tal. Então tem muito disso no TI. A gente se acha, né? A famosa, no popular, a gente se acha. A gente pode... por conhecer os meninos e tal, a gente se coloca num lugar diferente, a gente tem experiência, sabe lidar com as pessoas, então a soberba ela acaba caindo um pouco. Mas lá no fundo a gente tem um ego, com mais que seja com o profissional e tudo mais, mas as pessoas de TI têm esse ego, né, naturalmente. Se alguém discorda, para de ouvir o podcast e morra. Mas enfim, é isso. E aí a pergunta não sei, para os meninos, e depois a Bianca pode colocar a visão dela, para quem tá entrando na área, para quem tá começando na área, como escapar dessa armadilha, vamos dizer assim, porque talvez ele tenha tido interesse pela área porque a área é legal, porque tem um salário bacana, porque tá em ascensão, vários motivos. Mas lá no fundo, como ele não cair nessa armadilha do ego, não, eu vou porque eu vou ser fodão nessa área. E não tá nada de errado, né? Você ser fodão ou no sentido de se considerar bom naquilo que você faz. Acho que o seu valor também é importante. Mas não que essa soberba quando passa pro outro, sabe? Eu sou bom porque eu sou do TI. Se você é médico, então você é um bosta. Eu sou do TI. Você é juiz, você é um bosta, porque eu sou do TI. E, cara, eu tinha um professor que ele falava, juiz, advogado, eles se acham, o cara do TI tem certeza. Ele não se acha, ele já tem certeza. Então, a pergunta é, como evitar que quem tá começando na carreira, quem tá ouvindo a gente, não caia nessa armadilha do ego, né, do superego, ou quem já tem isso, que pelo menos consiga sair dessa armadilha, porque isso acaba sendo ruim, né? É bem interessante isso daí, porque acontece muito, é bem comum, né? Você entra na área de TI, a primeira coisa que começa a bater é isso. Uma coisa que eu identifiquei, que acho que deve ser o princípio disso, é aquele sentimento de como que eu posso, de competição. Alguém fala sobre alguma tecnologia, sobre alguma coisa, e o cara, ele se acha no dever de ter que saber mais do que o outro. Ele vai lá e... Não, mas é isso. E aí é onde começam os debates infinitos, né? Porque sempre tem os debates infinitos, porque cada um quer mostrar que sabe mais. Aí vira religião, vira time de futebol. É bem comum, né? Você vê o pessoal até tatuando o nome da linguagem no braço lá e falar que aquela linguagem é a melhor e tudo mais. E na verdade, eu acho que se você usar a transparência, se você quer aprender mesmo de verdade, quer ser o fodão e dominar tudo, você tem que mostrar justamente o ponto onde você não sabe. Você tem que mostrar seu ponto fraco. Quando alguém falar sobre alguma coisa que você não entenda, não finge que você sabe também e vai debatendo. Tenta extrair mais da outra pessoa, porque daí você tem a sua informação e a do cara. Tipo, se você realmente quer ser melhor, se você quer ter... Você quer ser o sabe-tudo, não fica debatendo, não fica brigando e tentando provar que o outro tá errado. Tenta extrair as outras coisas certas que o cara tem. E daí, em vez de você usar isso pro mal, né, a sua força pro lado negro lá, você vai usar pra crescer, tanto você quanto a outra pessoa. E eu vou te falar que eu passei por uma fase assim, pouco tempo. E quando eu vi que eu tava entrando nisso, na hora eu fiz uma autoavaliação, falei, peraí, não é por esse caminho, porque eu tô parando de aprender, porque se eu sei tudo, pra onde que eu vou crescer? E daí eu parei e comecei a fazer muito mais perguntas do que afirmações. Então toda vez que eu entrava num debate de debate infinito sobre tecnologia e tudo mais, que cresce o ego, eu fazia perguntas que eu realmente não sabia, eu estava interessado. E, cara, isso daí traz muito mais conhecimento, muito mais amizade, um ambiente mais tranquilo.
Só tem a Como ganhar. diz, parafraseando o Wolverine, o Logan, eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é tão bonito assim, né? Não, O Vini tá. Só um parênteses, ele já falou de coração bater no mesmo ritmo. Pois é, agora né? parafraseando o ator. E ele fala que é explosivo. Esse Cara, é o nosso essa ursinho, coisa- todo fofo aí. Meu malvado favorito. Murro em parede nada, ele deve pegar o ursinho na hora de dormir e Mais ficar ou menos abraçado isso. assim com o Ted, né? Você sabe que todo cara folgadão, no fim das contas, ele é um maricón, né? Exato, anda de pantufas. Mas, vamos lá. De pantufa em casa. Então, mas essa questão de ser o melhor entre todos, da briga de um com o outro, isso aí surge, é quase que natural isso aí, porque o cara quer defender, literalmente, tecnologia vira time de futebol, né? Ah, eu sou um cara de Windows, então só vou defender Microsoft é vida. Ah, não, outro cara gosta de Linux, Microsoft é uma merda e por aí vai, você tá errado no que você tá falando, né? É a velha história, né? Enquanto a gente fica se matando aqui por tecnologia, os caras lá em cima estão ganhando dinheiro com a tecnologia que a gente está usando e brigando aqui um com o outro. Mas a questão dessa soberba que o cara de TI acaba tendo, pô, o cara, ele é formado em tecnologia, não é o meu caso, óbvio, eu não me formei na faculdade ainda, né? O cara tem 50 mil certificações, o cara estudou tecnologia, conhece de trás para frente os livros colocados, mas no final, para qualquer outra área da empresa, ele é o rapaz do TI, né? Ele é o menino do computador, né? Quantos já não ouviu isso? Eu, pelo menos, que era da área de suporte, vocês nunca passaram de verdade pela área ralé, né? Já puxei cabo, já entrei dentro dos Mas pra fazer e furação. sempre vai ser o menino do muita computador, memória, o rapaz já do sim. computador, aquele que na família, quando chega, vem todo mundo com celular, com tablet, com ar-condicionado pra você configurar e por aí vai. Cara, literalmente já me chamaram pra configurar ar-condicionado, velho. Hoje eu tô com 6 notebooks aqui em casa. É assim, a gente na infra tinha um ditado que botou na tomada é culpa da infra, né? De cafeteira até... Então, aí isso acaba também fazendo com que o cara crie um pouco esse isolamento das outras áreas e acabe se achando um pouco mais que os outros. Porque, afinal, principalmente numa empresa de pequeno porte, de médio porte, o cara que está ali na área do TI é o cara que acaba fazendo tudo dentro da empresa. Né? Então, daí que vem também, talvez, um pouco dessa questão, dessa soberba de alguns, de se achar melhor do que o outro, porque sem ele a empresa não anda. Né? Ainda mais com sistemas cada vez mais informatizados, as empresas cada vez mais informatizadas. Cara, hoje em dia o cara que não souber o mínimo de tecnologia, ele já tá meio que forcado. Né? São poucas áreas ainda que realmente não usa tecnologia. E aí, Bianca, dá pra fugir desse superego? Não dá? É normal isso? Faz sentido falar disso? Acho que faz sentido não só dentro da TI, mas dentro de várias outras profissões, como você citou, a medicina, a advocacia, até psicologia mesmo. Eu costumo dizer que, dependendo do núcleo que você participa da psicologia, é puro ego. Né? Então a gente não tem essa exclusividade só dentro da TI. É que talvez a TI hoje ela esteja mais em evidência por conta de tudo que a gente vem crescendo, né? Mas sim, tem como a gente fugir desse superego, dessa coisa absurda. Eu acho que o primeiro ponto é a gente lembrar que a gente não é insubstituível, né? Se hoje você morre, amanhã tem outro no seu lugar e paciência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, fazendo aí uma analogia, eu entendo o nosso cérebro como um HD. Então, todo HD tem limite, né? E todo cérebro tem limite. Então, a gente não tem como conhecer tudo sobre tudo. Então, por exemplo, eu sou boa nessa área que eu tô falando, né? Eu sou boa em ansiedade, em depressão, eu sou boa em saúde mental. Mas se você me colocar para configurar um computador, socorro. É mais fácil tirar o computador de perto de mim que eu vou desconfigurar tudo.
Então, acho que depende muito da área que a gente está falando. Eu tenho, sim, os meus conhecimentos, mas em outras áreas eu não tenho. Né? Eu posso ser muito boa numa coisa e ser péssima em outra. Então, acho que o interessante é a gente entender que a gente tem as nossas falhas, né? Acho que sempre procurar lembrar o que eu não sou bom, né? Eu, por exemplo, como eu falei, eu sou péssima com computador. Eu sei o básico, né? Então, que nem você me pediu para instalar o programinha, instalei, basiquinho, né? Ele é super intuitivo. Já tá melhor que os caras de TI, já. Então, é só, que nem o Rodrigo perguntou, você já testou? Já testei. Mas isso por quê? Porque eu tenho convivência, o meu pai é da área de TI, o meu irmão é da área de TI, então eu convivo bastante com pessoas da área, então é uma coisa que para mim é tranquilo. Mas de verdade, se você me pedir para configurar alguma coisa, desculpa, é mais fácil eu desconfigurar, entendeu? Então é sempre se perguntar o que eu não sei, e aí eu entro num gancho que o Rodrigo comentou, de sempre ao invés de fazer uma afirmação, fazer uma pergunta. Né? O que eu não sei, ou o que eu não aprendi hoje, o que eu aprendi hoje, né? E talvez se colocar nesse lugar de o que eu posso aprender mais, já que eu quero tanto ser bom, né? O que mais eu posso aprender? Sempre se colocar no local de aprendizado e não de eu sei tudo e sair arrotando isso para todos os cantos. Um outro ponto que eu acho que é legal de colocar é que talvez colegas nossos possam apontar isso pra gente, né? Então, de você perceber comentários, de você perceber, às vezes, caras e bocas que as pessoas fazem quando a gente tá falando, né? Às vezes a pessoa que tá se achando demais, que tá tendo essa certeza de que ele é o fodão, ele gosta de dar palestrinhas, né? Ele fala sobre aquilo com a maior propriedade do mundo. E se isso já se tornou um costume, vai ter pessoas contar a mesma história, que vai fazer aquela cara, putz, lá vem ele de novo falar disso. Então, acho que observar às vezes a mesma história. Então, assim, observar, às vezes as caras e bocas das pessoas entregam o que elas estão pensando sobre a gente, e aí a gente parar e analisar, fazer essa autoavaliação, né? Por que será que as pessoas estão fazendo essas caras e bocas quando eu começo a falar? Será que eu não estou exagerando? Né? E aí, quando a gente faz essa autoavaliação mais honesta, né? Também não adianta a gente fazer uma autoavaliação e se encher. Tá todo mundo errado, eu sou foda mesmo. Não, tem que ser uma autoavaliação honesta. E aí a gente pode realmente ter uma noção de que a gente tá pegando pesado nisso. Agora, se nada disso funcionar, aí acho que vale, de repente, algum coleguinha chegar e falar diretamente. Pô, cara, pega leve aí. Porque... Cássio, precisamos ter uma conversa. Tá chato, tá ficando feio. Né? Mas fora isso, acho que não tem muita tática, não. É realmente observar e se colocar no próprio lugar. Tá, legal. Pra gente começar a caminhar pro final aqui, eu vou colocar uma coisa que eu vi, eu tenho estudado há um tempo. Eu comecei a pesquisar sobre meditação, né? Uma coisa que tem ajudado bastante, muita gente faz. Cara, é um negócio assim que pra mim eu tô achando fantástico, é muito foda. E quando eu comecei, a principal analogia que o cara fez, assim, pra começar a falar sobre meditação, então ele falou, ó, a nossa mente é como se fosse um pêndulo, né? Um pêndulo que tá sempre no passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro, e não para, você nunca vai conseguir parar ela. E nós, né, a consciência é como se a gente estivesse na ponta desse pêndulo. E os pensamentos, então a gente tá toda hora pensando em coisas do passado, vivendo um presente e pensando no futuro. E aí, colocado essa analogia, né, essa explicação sobre a mente, eu vi que o meu pêndulo travou no futuro. eu viajo em mil possibilidades de coisas, eu sofro antecipado, então minha ansiedade é por conta disso. O passado pra mim, tipo, às vezes ele faz sentido, às vezes o pêndulo solta do futuro e volta pro passado, mas é como se eu vivesse sempre no futuro pensando muitas coisas e isso me traz ansiedade. Eu sei que isso é ansiedade, me traz ansiedade, até por estar fazendo terapia e tal, então rolou esse diagnóstico. Aí, dada essa analogia, aí vem uma pergunta e talvez os meninos coloquem e depois a Bianca conclui.
Lógico, a Bianca vai falar mais tecnicamente, né? O que são doenças, né? O que é uma doença? O que é ansiedade? Ansiedade é doença? O que é depressão? O que é o burnout, né? Que a gente tem falado bastante, o famoso surtar, né? Se for o caso. Quais são as doenças que são comuns, né, nas pessoas, ou especialmente na nossa área? E se os meninos já identificaram alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, eu sei que eu sou ansioso e um pouco de nervoso nesse sentido, de irritado, né? E quais são essas doenças? E uma última pergunta depois pra Bianca responder é: qual a diferença de psicologia e psiquiatria? Porque se psicólogo é médico de louco, psiquiatra é pra matar, né? Mas enfim, essa é a pergunta, esse é o comentário. Cara, também não tem propriedade de falar. Eu não me arrisco nem a comentar sobre isso, porque tô longe de entender sobre. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade, e vou aproveitar o gancho e até perguntar pra Bianca, é que o quão é danoso fisicamente pra você quando você tá com a mente perturbada. Porque esse caso de estresse que eu disse, eu já passei por outros casos de estresse, com um carro quebrando no meio de uma favela 3 horas da manhã, e que chegou a doer fisicamente, dor física. Barriga. Foi o tiro que você tomou, por isso que doeu. E, cara, eu fiquei muito estressado. Esse do que eu disse aí, do serviço também, eu me sentia doente, assim, fisicamente. Eu não tinha força pra nada. Às vezes até cansaço, né? Exausto e tal. Sim. E o quão danoso é isso pra gente. Eu não vou nem me arriscar a falar. Ficar e não buscar tratamento, ajuda, né? Ótimas perguntas. Então vamos lá, já que sobrou pra mim, vamos lá. Então vamos lá, ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de algo que é natural do ser humano. A princípio, deveria ser algo que não nos atrapalha. Então, a ansiedade, ela faz a gente ter planos para o futuro, ela faz a gente planejar o dia de amanhã, ela faz a gente colocar o despertador para a gente não perder a hora. Então, a ansiedade, teoricamente, ela não deveria ser algo ruim. Agora, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, aí sim é algo ruim, é algo que a gente precisa prestar muita atenção. E quando você fala, Cássio, desse pêndulo que ficou travado no futuro, eu acho que não tem representação melhor da ansiedade, de um transtorno de ansiedade, do que esse pêndulo travado no futuro. E aí, fazendo já esse gancho, a depressão seria o pêndulo travado no passado, tá? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando basicamente de uma necessidade de antecipar o futuro, de saber o que vai acontecer, de tentar prever cada detalhe para que a gente não sofra. Só que na realidade a gente sofre mais do que se a gente tivesse deixado a coisa fluir. O transtorno de ansiedade ele vai se desdobrar em inúmeras doenças. Ela pode ser só um transtorno de ansiedade com esse nome mesmo. A gente pode ter um transtorno de pânico, a gente pode ter arritmias cardíacas, né, que aí já vai para o lado físico, que é o que o Rodrigo me perguntou. A gente pode, de repente, ter compulsões das mais diversas, alimentares, compulsão por trabalho, compulsão por jogos, compulsão por sexo, e por aí vai. A gente tem o campo das compulsões realmente recheado de ansiedade. E tudo isso para tentar sanar o sofrimento que a gente tem tentando prever o futuro. Então, a ansiedade, de fato, ela vai trazer essa necessidade do futuro, fazendo com que a gente não viva o presente. Então, a gente vai, de repente, estar aqui pensando no podcast que a gente está fazendo, mas a gente também está pensando, por exemplo, no próximo episódio que vai gravar, ou no próximo problema que vai aparecer, ou de repente em como as pessoas vão aceitar esse podcast ou não, né? Então a gente não vai se travar naquilo que a gente está fazendo. E aí a gente deixa de ser produtivo por conta disso, né? Então chega um ponto que a gente não pensa, que a gente não raciocina, a gente só começa a sentir os sintomas. A depressão, como eu comentei, ela é o pêndulo travado lá no passado. Então é aquela pessoa que ela
fica sempre remoendo histórias. Ela sempre conta as mesmas histórias e sempre com um pesar muito grande. Então, sempre ela vai ter um posicionamento de tristeza, de lamentação, de melancolia. É aquela doença que a gente vai perceber que a pessoa, de repente, ela pode até sorrir, mas que lá no fundo você sente que aquele sorriso talvez não seja tão verdadeiro. Você sente que tem alguma coisa a mais além daquele sorriso. A depressão ela vai trazer momentos de isolamento, ela vai trazer momentos de pensar em terminar com todo esse sofrimento, mas sempre pensando no sentido de vida. Então, são pessoas que geralmente têm uma tendência ao suicídio, geralmente são pessoas que têm uma tendência a achar que são fardos, que são um peso na família ou para os amigos, são pessoas que não veem perspectiva para o futuro exatamente porque estão travadas no passado. Então, mais uma vez, é uma pessoa que não vive o presente, né? Então, às vezes, a vida atual dessa pessoa não é tão ruim. Ela tem um emprego, ela tem uma vida financeira, às vezes, até que estável, ela tem uma família ali perto dela, mas ela não para de remoer o passado dela. Então, ela não usufrui daquilo que ela tem naquele momento. Da mesma forma que a pessoa ansiosa também não usufrui. E aí, quando a gente fala do quão danoso isso pode ser fisicamente pra gente, aí, Rodrigo, você puxou para um ponto que eu gosto muito, que é inclusive a minha especialização, que é a psicossomática. Então, para explicar um pouquinho para as pessoas o que é a psicossomática, é quando a gente não resolve o nosso problema no campo mental, e a gente traz isso para o nosso corpo. Então, por exemplo, essa dor que você sentiu quando o seu carro deu problema, ou aquele aperto no peito, a tremedeira, tudo isso é uma somatização. Pescoço, no meu caso é o pescoço. Quando eu tô geralmente costas, o pescoço, o pescoço e a coluna são os que mais sofrem. Então, assim, a gente traz para o corpo. E às vezes pode ser só um episódio simples, passou, como pode acontecer desses sintomas ficarem. E aí é onde a gente adoece. Às vezes a gente tem doenças psicossomáticas, que são doenças em que a gente precisa de um tratamento medicamentoso, mas que se a gente não resolve mentalmente aquele problema continua a existir. Então, geralmente são tratamentos que não dão certo. Por exemplo, a gastrite. Então, quando a gente fala de gastrite, é um problema que muita gente tem, e o maior causador de gastrite é a ansiedade. Então, é quando a gente, por exemplo, a gente come muita porcaria, né? Porque a gente fica ansioso, então a gente começa a comer bastante, a gente come muita coisa que agride o estômago, e aí a gente começa a causar uma gastrite. E aí você pode, de repente, até tomar a medicação para gastrite, você pode, às vezes, até fazer uma limpa na tua alimentação, mas se você não resolve a tua ansiedade, aquilo continua existindo. Então, quando a gente fala de trazer para o corpo, isso pode ser muito danoso. Desde o menor problema, como é a gastrite, que a gastrite, de tantos problemas que a gente tem de saúde, ela é uma das menores que a gente tem, ou até coisas bem mais graves como o câncer. Então, a gente já tem estudos de que, dependendo de como você encara a tua vida, de como você leva os seus problemas, você pode sim gerar um câncer no teu corpo. Então, quando a gente fala do quão danoso isso pode ser, leve isso no grau mais elevado. Realmente é muito danoso, tá? E para finalizar o que o Cássio me perguntou, a diferença, né, entre psicólogo e psiquiatra, existe uma diferença bem básica, que é a diferença na graduação. O psiquiatra ele é médico, então ele é formado em medicina psiquiátrica, e o psicólogo ele é formado em psicologia, que é o meu caso. Mas qual é a diferença prática entre um e outro? O psicólogo ele vai fazer terapias, ele vai ter uma abordagem, ele vai ter uma forma de tratar que não seja medicamentosa.
E o psiquiatra, ele é o médico que vai te passar um remédio, tá? Algumas vezes o psiquiatra, ele tem uma especialização, de repente em psicanálise, e ele acaba atuando com a terapia também. Hoje o número de psiquiatras que também são psicoterapeutas é muito baixo, porque isso tem se tornado cada vez mais uma experiência do psicólogo, um trabalho do psicólogo. E também por conta da demanda, né? A gente tem muita gente precisando de terapia, então hoje a gente vê necessidade de um aprimoramento, a gente vê necessidade de especializações na área para que dê conta de uma terapia bacana para as pessoas. E às vezes o psiquiatra, por conta da rotina dele, por conta de tudo que ele passa no dia a dia, ele acaba não tendo esse tempo disponível para estudar e para se atualizar no campo do ser humano, né, da mente humana. Então, basicamente, essa é a diferença. Psicólogos e psiquiatras deveriam trabalhar juntos, na maioria das vezes. A gente tem muitos estudos que falam sobre o quanto o tratamento medicamentoso junto com uma psicoterapia dá um resultado muito melhor do que os tratamentos de forma separada. Então, a gente deveria sim trabalhar junto e isso deveria ser praticamente uma regra. Porém, entretanto, todavia, a gente tem preconceito dos dois lados. A gente tem psiquiatras que não acreditam na terapia e a gente tem psicólogos que não acreditam no tratamento medicamentoso. E aí, para quebrar esse preconceito, vai mais uns tantos anos aí para as pessoas entenderem que a gente não precisa disso e que a gente deveria se unir para cuidar das pessoas. Então, eu sou o tipo de psicóloga que sempre que eu vejo a real necessidade de um paciente usar medicação, eu indico, procuro ter contato com o psiquiatra dessa pessoa, até para a gente conversar a mesma língua sobre o paciente, né? Porque não adianta nada eu ter uma linha de raciocínio e o médico tem outra linha de raciocínio. Então, de repente, eu tô vendo que a pessoa é uma pessoa que tem um transtorno bipolar e o psiquiatra acha que é só uma depressão. Então, ele vai dar uma medicação que não vai funcionar e que não vai me ajudar em nada com esse paciente. Então, é bacana ter esse trabalho em conjunto. Agora, eu tenho colegas que detestam medicação e que não indicam de jeito nenhum. É o tal do ego, né, Bianca? Então, depende muito do olhar de cada profissional, né? A briga entre os profissionais. Não sei se eu esclareci tudo. Não. É o tal do ego. Eu acho que, como paciente, se eu pudesse opinar sobre isso, seria o seguinte: se você tá num nível terapia, diríamos que tá tudo bem, né? Você quase não tem efeito colateral sobre isso. Quando você parte para um nível medicação, você tem efeitos químicos, né? Você tá tomando uma droga ali e, em teoria, quase sempre você vai ter efeitos colaterais com esse tipo de medicação, até porque são muito fortes e tudo mais, né? Então, acho que quanto mais você puder evitar, melhor. Por isso que eu falei da questão da meditação, né? Pra complementar a história do pêndulo, quando ele explicou, ele falou, cara, a ação de meditar é o seu poder de sair da ponta do pêndulo e tá sempre pra cima, como se estivesse escalando o pêndulo. Ou seja, por mais que ele vai estar sempre navegando no passado, presente e futuro, você ter o controle, né, ou parcialmente, de estar o máximo possível no presente. Porque a gente não vai conseguir controlar a mente. Então, você escalando o teu pêndulo, vamos chamar assim, você tá muito mais focado no presente, sem preocupar com o passado ou o futuro. Lógico, você tem lembranças boas, você tem a questão da que hora que eu vou acordar amanhã, né? Que hora que eu tenho que pôr o despertador, que são coisas naturais. Mas você não tá ansioso demais pensando no futuro ou depressivo pensando no passado. Pode falar, Rodrigo. Tudo é o equilíbrio, né? Tudo, pra tudo. Uhum. Exatamente. Legal, eu acho que a gente tá chegando no final. Então, vamos fazer considerações finais. Eu acho que, se fosse pra eu falar tudo isso, ajudou muito pra mim. Evita gente chata e começa a meditar, que é o sucesso. Meditação ajuda muito. Que, inclusive, também eu tinha um preconceito. Falar, mano, ficar de olho fechado, parado, pensando em nada, na verdade, nem é assim. Não tem como não pensar em nada, né? É a questão da concentração, de encontrar paz e tudo mais. Então, pra mim, tem funcionado muito e acho que seria uma dica que eu deixaria pra galera que tá ouvindo a gente. Vai meditar. Eu diria não só evitar gente chata, deixa de ser a pessoa. Não, veta mesmo. Também. Cássio,
Foi indireta isso ou tá tudo bem com a gente? Assim, só pra... Legal. Bianca, você quer fazer um comentário final? Quer colocar mais algum ponto? Você acha que deu pra explicar legal? Quer fazer uma pergunta pra gente? Se a gente é louco, não é? Quiser, pode deixar seu contato aí também pra quem estiver escutando. Sim, com certeza. Bacana. Acho que para fechar com chave de ouro esse assunto, acho que vale lembrar que não existe só os medicamentos tradicionais, que são os famosos tarja preta. A gente tem outras formas de tratamento que eu também considero muito, principalmente quando os pacientes são mais resistentes a tratamento psiquiátrico, que são os florais, né, são terapias alternativas. Hoje a gente tem, por exemplo, a acupuntura, que é algo que ajuda imensamente as pessoas. Só perder um pouquinho o medo da agulha, que tá tudo certo. E a gente tem outras formas, né, de tratar. A gente não precisa necessariamente se enfiar numa medicação tão forte quanto as medicações psiquiátricas. Porque, de fato, existe um efeito colateral, a gente não pode negar. Né? Existe o efeito colateral, existe, às vezes, a tendência ao vício. Tudo vai de caso a caso, não posso afirmar que 100% vai ter, mas, enfim. Tudo tem um efeito colateral porque é uma droga, né? Assim como um antibiótico, assim como um remédio para dor e por aí vai. Então, aquelas pessoas que de repente têm uma resistência maior a ir para tratamentos tradicionais, eu sugiro que vá para os alternativos mesmo, mas que não deixe de procurar ajuda. Porque às vezes a gente foca tanto nos tratamentos tradicionais que a pessoa fica se sentindo sem saída. E às vezes chegam muitos pacientes para mim que já logo de cara falam: eu vim para fazer terapia porque eu não quero tomar remédio. Mas espera aí, não necessariamente você tem que tomar remédio, né? Talvez você possa, sim, se tratar de outra forma. E aí, também, para falar um pouquinho sobre a meditação, ela tem sido uma das saídas que acho que menos difíceis da gente encontrar, né? Porque não custa. A gente parado, sei lá, tomando um banho, a gente consegue fazer meditação. Andando de bicicleta, a gente faz meditação. Dentro do ônibus, a gente faz meditação. Então, acho que hoje, se a gente pensar numa alternativa barata e acessível, a meditação com certeza é uma delas. E aí, claro, precisa de conhecimento, precisa ir atrás, porque a maioria das pessoas não conhece a meditação, acha que realmente é ficar parado pensando no nada, e isso é impossível, né? A gente não tem como a gente ficar sem pensar em nada. Mas é um exercício que é muito importante e ajuda muito. Eu, inclusive, sempre recomendo para os meus pacientes ansiosos. Então, outra coisa que até o Cássio citou ao longo do nosso podcast é o suco de maracujá, que eu até brinco com os meus pacientes. Tá nervoso? Vai tomar um suco de maracujá. Antes de você tomar qualquer atitude, antes de você falar, brigar, bater boca, vai tomar um suco de maracujá. Por quê? Porque o maracujá ele tem um efeito calmante. Talvez não necessariamente um efeito que teria um remédio. Óbvio que não vai ser. Mas ele vai te ajudar a dar um tempo para pensar naquilo que está acontecendo, né? Então, você não quer fazer tratamento nenhum? Toma um suco de maracujá diariamente, que já vai te ajudar a dar uma acalmada, vai te ajudar a pensar um pouco sobre as coisas, né? E dormir bem também é muito bom, né? Então, acho que são coisas naturais, coisas que a gente não precisa gastar e que ajudam muito, tanto na ansiedade, quanto na depressão, quanto em outros transtornos. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, só tem uma ressalva, eu tô gestante de 8 meses, então em breve meu bebezinho chega, então vou sair de licença maternidade, mas pretendo voltar em agosto aos atendimentos, então quem quiser entrar em contato, o meu WhatsApp é o 981562378, e se alguém quiser me seguir nas redes sociais, psicóloga Bianca Arada, com H no comecinho, e no Instagram, psibiaarada. Então lá eu coloco conteúdos, eu coloco orientações e também dá para entrar em contato comigo.
tá bom? Agradeço muito o papo de hoje, foi muito bacana, acrescentou bastante para mim e espero que tenha acrescentado para todos vocês. Ah, com certeza. Sensacional. Esses vagabundos tiveram quase que uma consulta gratuita aqui, ó. Vocês deviam pagar por esse episódio. Eu já pago por ele. Verdade. Quer comentar alguma coisa, Vini, Rodrigo? Não, Rodrigo. sem mais. Muito obrigado pela participação, Bia. É uma conversa muito, muito interessante, assim, é muito importante pra gente. E quase não existe, né, esse tipo de conversa. É muito raro acontecer. E a gente precisa cada vez mais disso, né? É só meio que se abrir aí e começar a sair desse preconceito e procurar ajuda, procurar psicólogo. Legal. É isso aí. Fala, Vini. Bianca, uma última pergunta. Psicólogo surta também? Sem dúvidas. A gente também é ser humano. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exatamente. Não, legal. Então, esse foi o episódio número 17 do Deve Ser Cops Podcast. Você ouviu sobre saúde mental, né? Se a gente tá louco ou não tá. Acho que deu pra gente falar bastante coisa, inclusive com uma especialista da área aqui, sobre todo o tema, sobre como cuidar da saúde mental, sobre como, com coisas naturais, com simples suco de maracujá, praticar um esporte, né? Coisas do dia a dia que já te desestressam. Eu acho que já te ajuda muito a tirar daquela carga e tudo mais. Então, tem coisas que a gente pode fazer de graça em casa ou com um colega, né? Atividades mais simples. E não necessariamente buscar um remédio, né, um médico e tal. Aí você talvez seja um segundo estágio de você procurar ajuda. Então, eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Eu sou o Vini Cavalheiro. E a nossa estranha no ninho de hoje... Bianca Harada. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Bianca. Agradecer mais uma vez a participação. Pra quem tá ouvindo o episódio, vai no YouTube depois. Eu vou deixar os links tanto de contato, telefone da Bianca, tudo bonitinho lá. E no episódio de hoje, tem uma surpresa para descontrair, né? Vai ter uma surpresa no final do vídeo. Se você tá só ouvindo a gente, dá um pulinho lá no YouTube que vai ter uma surpresinha bacana de um dos nossos integrantes aqui. Não, então, valeu. Não vá. Que medo! Que medo! Não pode isso não!